Salve, meu aluno querido do canal, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar novamente de língua portuguesa e eu vou falar para você sobre algo que costuma dar trabalho para os alunos, que é sintaxe. Muita gente me pergunta, Pablo, eu preciso saber, diga aí para mim, como faço análise sintática? Qual é o caminho para fazer análise sintática? Então, neste vídeo, eu vou explicar para você qual é a ordem correta para você realizar análise sintática. E aí, é lógico, você pode aprofundar estudando item por item posteriormente. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber o seguinte, eu vou clarear alguns conceitos novamente sobre sintaxe que são muito importantes. Veja só. Primeiro conceito. A sintaxe tem a ver com o funcionamento da língua, certo? Mais especificamente com a estruturação de uma frase, o arranjo das palavras, de modo a mensagem ficar compreensível, articulando ali as palavras em torno de uma forma verbal. É lógico, para você entender isso, você precisa saber a diferença entre uma frase, certo? Uma oração, frase, oração, e depois saber o que é período, beleza? A diferença entre frase, oração e período. Vamos começar aqui por frase. Frase é qualquer arranjo vocabular que seja dotado de sentido. Então, se tiver sentido, beleza, isso é uma frase. Algo como bom dia, ou vou estudar língua portuguesa, ou seja bem-vindo ao canal. Isso é frase. Esses elementos todos são frases, perfeito? Agora, se eu dissesse uma coisa tipo pipipichu, isso não é uma frase, porque eu não consigo compreender o significado desse elemento. Agora, vamos imaginar aqui o conceito de oração. Pense comigo que uma oração é como se fosse uma frase com algo a mais, tá? Além de haver sentido, uma oração é uma frase que se organiza em torno de um verbo, em torno de uma forma verbal. Então, para ser uma oração, é preciso ter verbo. Se não houver verbo, não é oração. Isso quer dizer que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Uma frase nominal, por exemplo, é uma frase que não vai possuir verbo. Se eu disser bom dia, isso é uma frase, mas não é uma oração. Se eu disser estudarei língua portuguesa, isso é uma frase e uma oração. Então, você vai pensar o seguinte, eu só posso fazer análise sintática de oração, certo? Então, o primeiro elemento para você encontrar na hora de fazer uma análise sintática é o verbo. E o que vem a ser o período, professor? O período nós vamos entender como o conjunto de orações. O conjunto de orações. E aí nós podemos pensar aqui nos tipos de período. Eu vou trazer aqui apenas dois tipos, aqueles que mais caem em provas, tá? Vou deixar de fora o misto e o complexo, porque você não precisa estudar isso agora. Mas vamos pegar aqui, ó. Temos lá o período simples e do outro lado temos o período composto. Correto? Qual é a definição de cada um? O período simples é aquele que tem uma oração. E o período composto é aquele que tem mais de uma oração. Correto? Que vem a ser, nesse caso, uma oração. Então você tem uma frase que se organiza em torno do verbo. Essa oraçãozinha aqui, que vai aparecer no período simples, se chama oração absoluta. Eu já vi isso aqui cair em prova, tá? Então, o período simples tem a oração absoluta. E eu vou me concentrar exatamente no período simples para falar para você qual é a ordem que eu acredito que seja melhor para realizar uma análise sintática. Então, vamos pensar no seguinte, tá?
a ordem da análise. Ordem da análise. Estamos pensando aqui no período simples, tá? Não estou falando do período composto. Então, o primeiro passo que você vai dar, anote lá no seu material. Primeiro passo, você deve buscar o verbo. Por que você deve buscar o verbo? Porque assim que você pontuar o verbo, você vai ser capaz de classificar o predicado da oração, que é um dos elementos estruturantes, que chamamos de termo essencial. A segunda coisa que você vai fazer é trabalhar com o sujeito. Quando eu falo trabalhar com o sujeito, não é você caçar o sujeito. Muita gente acha que você precisa caçar o sujeito. De alguma forma, vamos pensar assim, eu tenho que encontrar na frase. Mas não, nem sempre o sujeito está na frase. Então, o que eu vou ensinar para você aqui é algo que vale ouro. Você precisa classificar o sujeito, tá? É diferente de encontrar. Se for uma oração sem sujeito ou uma espécie de sujeito desinencial, tá? Então, o que nós temos que pensar aqui é classificar o sujeito. Depois, nós vamos observar se existem na sentença formas complementares. Então, procuramos os complementos. Ou seja, vamos procurar objeto direto, objeto indireto e complemento nominal, certo? Depois disso, o quarto passo é você prestar atenção aos elementos adjuntos. Então, quais são os elementos adjuntos? Adjunto adverbial e adjunto adnominal. Essa é a melhor ordem para você fazer análise sintática. Pablo, e se não houver complemento? E se o meu verbo for um verbo de ligação? Então, em vez de procurar complemento, você vai analisar o predicativo. Correto? É isso que eu quero que você perceba. Existe uma ordem que facilita a vida do aluno no momento de estudar. Beleza? Pablo, agora eu quero aprofundar tudo isso. Se você quiser aprofundar tudo isso, pode assistir as demais aulas do canal sem crise. Ou pode vir estudar comigo dentro do método Jamilk, certo? É só você caminhar para o meu site, www.pablojamilk.com.br e fazer a sua inscrição. Beleza? Deixa um like aí se você curtiu. Até o nosso próximo vídeo e faça a sua inscrição no canal. Aquele abraço. Força, guerreiro!